Meus irmãos e minhas irmãs, com muito prazer, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja estabelecida na cidade de Roma, carta aos Romanos, capítulo de número 12. Leremos os versículos de número 1 e também o versículo de número 2 para a nossa reflexão nessa noite. Enquanto os irmãos procuram o texto citado, eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio que me dá de estar aqui, podendo cultuar o seu nome na companhia de tantos amigos e irmãos que aqui estão. E através da pessoa do pastor José Raimundo, eu quero saudar a todos os meus irmãos e todos os amigos que aqui tenho. Pastor Raimundo, eu tenho o privilégio de poder chamá-lo de amigo, né, em outros campos que ele teve a oportunidade de perpassar, sempre mantivemos um contato e essa comunhão. Comigo também estão o pastor Jackson, lá do Pará, e também o cantor Júlio Gomes, que acabou de participar, louvando a Deus. Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 2. Os que acharam, faça-me sabedor, dizendo amém. Nos diz assim a expressão da palavra de Deus: suplico, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os que puderem, mantenham as suas Bíblias abertas para conferir aquilo que eu estarei ministrando aqui nessa noite. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o texto que ora acabamos de ler provoca em nós uma reflexão profunda, especialmente porque o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que já perpassou por essa terra, faz questão de nos instruir acerca de questões que são fundamentais para a nossa vida enquanto cristãos. Verdades que dizem respeito à nossa origem, à nossa trajetória, especialmente tudo aquilo que Deus fez por nós através da sua morte na cruz do Calvário, evidenciada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Paulo está se reportando a uma igreja que ele não teve a oportunidade de fundar. Na verdade, a igreja estabelecida na cidade de Roma, ela não surge a partir de nenhuma liderança apostólica. Possivelmente, ela surge a partir daquele episódio descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o evangelista Lucas narra, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, um grupo de cerca de 120 irmãos, estavam clamando para que a promessa da descida do Espírito viesse sobre eles, e eles foram tomados por uma glória efusiva. E a Bíblia fala-nos claramente que toda a casa foi cheia da glória de Deus, de forma que aqueles homens não puderam ficar parados e começaram a falar em outras línguas e foram tomados por manifestações físicas. E aqueles que estavam em Jerusalém, peregrinos que haviam vindo de todas as regiões para participar da festa de Pentecostes, ouviram aqueles homens sendo tomados pelo Espírito Santo. E uns diziam aos outros: porque esses homens estão falando segundo o nosso próprio idioma, sendo eles judeus. Outros, em contrapartida, diziam: eles estão embriagados, estão tomados pelo vinho, estão à base do mosto. E Pedro, se levantando com os 11 discípulos, ergue a sua voz e emite um discurso carregado das Escrituras. E naquela ocasião, cerca de 3.000 pessoas se congregaram à igreja primitiva. E possivelmente desse grupo, alguns que ali estavam eram oriundos da cidade de Roma e retornaram para Roma, levando consigo a palavra do Evangelho. Ali foi estabelecida uma congregação cristã. Mesmo Roma tendo uma série de características que poderiam impossibilitar o crescimento do Evangelho.
A Bíblia descreve que ali estava posta uma igreja. E essa cidade tinha absolutamente tudo para não recepcionar de forma marcante o evangelho. Primeiro, que a cidade romana era a capital do império. Sendo assim uma grande metrópole, cerca de 1 milhão de habitantes perpassavam naquela cidade. População composta por escravos, por gentios e por judeus. Ali haviam vários conflitos culturais e ideológicos. Até mesmo a forma deles cultuarem era baseada no politeísmo grego. O que significa isso? Eles adoravam a vários deuses, a objetos, a estátuas que eram erguidas. Até mesmo a figura do imperador era adorada na cidade de Roma. A figura do imperador estava na moeda do império. E alguns imperadores como Nero, Calígula, Domiciano arrogaram para si o título de Deus e Senhor e queriam que a cidade inteira reverenciassem eles como se fosse uma divindade. A igreja enfrentava um ambiente cultural e religioso que era totalmente contrário à pregação do evangelho. E como se não bastasse isso, não estava apenas o politeísmo, a idolatria encharcando a cidade, mas havia um outro problema cultural e social, que era a pornografia, a imoralidade, a promiscuidade que estava enraizada no seio da igreja. Se você se escandaliza hoje porque existem relacionamentos homoafetivos, porque existem mais de 100 identidades de gênero, porque as pessoas vivem de forma libertina e não têm pudor e não recebem uma conduta moral que seja elevada. Imagina naquela época, onde até mesmo os imperadores e as lideranças do Império Romano, eles contraíam relações homossexuais. No Império Romano, na cidade de Éfeso, pastor Jackson, estava posto o templo à grande deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde os homens de todas as regiões adjacentes iam até aquela cidade para contrair relações sexuais com as sacerdotisas de Artemis, de Diana. Então essa cidade tinha absolutamente tudo para não ser tomado pelo evangelho. Mas eu entendo à luz da palavra de Deus, pastor Raimundo, que onde a palavra chega, ela frutifica. Isaías fez questão de dizer no capítulo 55 e o verso 11 do livro que escrevera, que a palavra de Deus ela não torna para si vazia, antes ela fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual foi enviada. As escrituras já dizem claramente que essa palavra é martelo que esmium sapenha, que ela visita a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Ainda que o ambiente seja hostil, ainda que o coração seja endurecido, ainda que a cultura seja desfavorável, ainda que o século presente nade contra a igreja, mas quando essa palavra chega, ela transforma, ela dá vida, ela muda o coração do mais vil pecador. A cidade de Roma tinha absolutamente tudo para não recepcionar o evangelho. Mas através da pregação ali estava posta uma cidade, uma igreja. E como disse anteriormente, essa igreja não recebeu as bases fundamentais das doutrinas cristãs da igreja primitiva. Por quê? Porque não foi fundada por nenhuma liderança apostólica. E agora o apóstolo Paulo sente o desejo de se reportar a esses irmãos, para mostrar para eles que ser cristão não é algo que é misterioso, não é algo que é aleatório, mas que tem um sentido lógico para a nossa vida. Que nós estamos aqui não porque somos bons, não porque somos bonitos, não porque nós temos algo em especial, mas porque a graça de Deus foi derramada sobre a nossa vida. E se não fosse essa graça, nem aqui nós estaríamos. Porque você não é bom, você não é merecedor. Eu não poderia fazer absolutamente nada para alcançar essa graça bendita. Mas aprove a Deus enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para que você tenha o privilégio de estar aqui, e não de boca fechada, e não de mão abaixada, mas tendo o privilégio de adorar o Criador de todas as coisas. Paulo escreve para essa igreja, para pastor Raimundo, com 2 propósitos. Primeiro, ele estava no ano de 57, possivelmente na cidade de Corinto, na casa de Gaio. E ele tinha o interesse de ir até a Europa fazer uma missão. E para isso ele precisava construir um relacionamento
com a igreja de Roma, que era a porta para a Europa. Segundo objetivo, ele entendeu que era preciso que esses irmãos que viviam esses conflitos culturais e sociais entendessem que existem doutrinas que são fundamentais para a nossa vida enquanto cristãos. E não à toa essa carta é considerada como o maior tratado teológico do apóstolo Paulo. Essa carta fala sobre justificação, sobre remissão, sobre reconciliação, sobre depravação total, sobre todos os temas que envolvem a soteriologia bíblica. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que nós não estamos aqui por acaso, mas que fomos colocados por Deus no contexto da igreja com um propósito específico. O conteúdo teológico de Paulo é tão grande nessa epístola, nessa carta, que grandes reformadores e teólogos que passaram por essa terra tiveram as suas vidas marcadas pela pregação dessa carta. John Wesley, maior pregador do século XVIII, o homem que impactou a Inglaterra com a pregação do Evangelho, ele disse que quando se deparou com a carta escrita aos Romanos, sentiu seu coração chacoalhar novamente. João Crisóstomo, o maior pregador do século V, disse que essa carta precisava ser lida periodicamente diante da igreja. Martim Lutero, pai da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, ele leu essa carta, e ao ler o capítulo 1 e o verso 17, ele entendeu que as nossas fustigações, que o nosso sacrifício pessoal não era suficiente para alcançar essa graça, e ele se depara com o capítulo 1 e verso 17 da carta aos Romanos, e ele entendeu que o justo vive pela fé. E a partir desse entendimento ele revolucionou todo mundo com a Reforma Protestante, mostrando que a salvação que nos alcançou não é por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E parece que Paulo está se reportando a essa igreja como um pai fala aos seus filhos, porque ele faz questão de explicar absolutamente tudo. No capítulo 1, ele resolve um conflito que havia no contexto da igreja, porque a igreja de Roma tinha uma questão que parece que é bem atual nos nossos dias. Um conflito entre judeus e gentios no que diz respeito à autossuficiência, querer primazia. Os judeus diziam: nós temos funções de liderança sobre a igreja porque nós somos o povo da eleição. Os gentios diziam: não, nós somos aqueles que precisam ser os mais proeminentes porque nós somos aqueles que Jesus veio para salvar. E havia esse conflito. E Paulo, depois de passar pelo capítulo 1, no capítulo 2, ele diz que nenhum de nós estamos em vantagem diante de Deus. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não há um justo, um sequer. Todos nos fizemos desprezíveis, porque as Escrituras dizem: a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus não olhou para a nossa insignificância. Deus não olhou para a nossa limitação. Ele não olhou para quem nós somos, nem para aquilo que nós fizemos. Ele usou de misericórdia para com todos. E Paulo continua, e no capítulo 5, ele diz que da mesma forma que o pecado atingiu todos aqueles que nasceram, todos aqueles que nascerão, da mesma forma que o pecado abundou sobre o mundo, através de um só homem, através de Cristo e a sua cruz, a graça superabundou. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: não importa o que você fez, ou o que alguém diga, diga: onde abundou o pecado, existe graça superabundante. É por isso que você sorri, é por isso que você canta, é por isso que você se alegra, porque existe uma graça superabundante sobre a sua vida.
Alguém não entende, diz: esses crentes, quanto mais apanha, mais são alegres, não desistem, avançam. É porque nós sabemos a graça que está sobre nós. Quem tem graça? Deixa eu ver quem tem graça. E o que eu acho lindo é que Paulo ratifica dizendo: através dessa graça, nós conquistamos um privilégio que não são todos os homens que têm. Por quê? O mundo diz que quem nasce é filho de Deus. Mas na verdade, filho de Deus é constituído através da fé na pessoa de Cristo. Paulo diz no capítulo 8, verso 31 da carta que nós lemos, que há uma série de fatores que poderiam nos distanciar do amor de Deus: a morte, as perseguições, a escassez, os problemas que nos acometem. Afinal, todos nós passamos por adversidade, sim ou não? Não há ninguém que possa levantar a sua mão e dizer que nunca passou por um conflito existencial, por um dilema, por uma dificuldade na tomada de decisão, por uma enfermidade, por um problema conjugal, por um problema matrimonial, por um problema familiar. Nós estamos suscetíveis aos problemas e às adversidades. Afinal, aqui não tem nenhuma supergirl, não tem nenhum superman. Se tiver, levante a sua mão, mas tenha cuidado, você vai ser arrebatado. Mas Paulo diz: diante de todos os problemas que nos cercam, há uma certeza que contagia e que faz o nosso coração compungir. E que certeza é essa? Perguntaria eu, e diria o apóstolo Paulo em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Independente do resultado da nossa vida, Jean, minha conta está no vermelho, igual a gravata do meu pastor. Jean, eu estou enfermo e tenho orado e a cura não chega. Jean, há um problema insolúvel dentro do meu lar, mas você é vencedor. A sua vitória não depende do resultado da sua vida. A tua vitória foi conquistada no Calvário. Quando ele ergueu as suas mãos e disse: Tetelestai, está consumado. Ele declarou para todo mundo e para todas as trevas ouvirem: você é vencedor. Mais uma vez eu repito, não por mérito nosso, por mérito dele, por mérito da sua abnegação e do seu sacrifício. Do capítulo 1 ao capítulo 11, eu vou correr para a gente poder concluir. Paulo é extremamente ortodoxo. O que significa isso? A palavra ortodoxia no grego: orto, reto, doxia, estudo, palavra. Paulo está falando de uma palavra reta, de uma palavra doutrinária, porque tem gente que menospreza o saber. Tem gente que menospreza as doutrinas bíblicas. Como é que você segue uma coisa que você não conhece profundamente? Mas em contrapartida, a Bíblia nos mostra, e já dizia John Wesley, que a verdadeira ortodoxia, a verdadeira palavra reta, ela não é apenas falada. A ortodoxia bíblica, a palavra reta, ela desemboca na ortopraxia, como o rio que descarrega as suas águas no mar. Aquele que tem uma palavra reta, ele tem uma prática reta. Ele vivencia a palavra na sua trajetória. Já é possível seguir a Cristo e a sua palavra, mesmo com tantas falhas que tenho? Já dizia Paul Osho, que uma pessoa que serve e segue a Cristo é como uma criança de 4 anos de idade que está acompanhando o seu pai, que está caminhando em um terreno marcado pela lama. E esse pai vai andando, e ao passo do tempo que ele vai andando, as pegadas vão ficando no chão.
E a criança de 4 anos, ela vem atrás, tentando chegar na pegada. E claro que ela não vai conseguir, porque a pegada do pai é maior. Mas ela está tentando. Ela está imitando. Ela está avançando. Você pode ter chegado aqui nessa noite até com a consciência pesada e ter dito: mas eu errei tanto. Será que eu estou apto? Será que eu estou apta para ceiar, participar da comunhão? Porque esses dilemas invadem o nosso coração, sim ou não? Essa preocupação perpassa o nosso coração. Mas ainda que você tenha errado, você tem tentado acertar. Tem um bairro lá em Campinas chamado Distrito dos Mecânicos. Quase que toda semana eu vou lá tomar café 2, 3 vezes pela manhã com um grupo de amigos que lá tenho. E lá tem um moço chamado Pablo, que é meu amigo, gosto dele demais. Ele é satanista. Oh, irmão Jean. E eu tenho conversado com Pablo sempre que eu posso, na perspectiva de ganhá-lo para Jesus no exemplo. Porque ele já foi da igreja evangélica, se frustrou e hoje é satanista. E uma vez ele me perguntou: Jean, qual é a diferença que você tem de mim? Eu amo a minha esposa, eu respeito meus pais, eu trabalho, eu tenho uma moral ilibada. A gente só tem uma fé diferente. Eu disse, a diferença sabe qual é? É que você se acha tão bom que você pensa que não precisa de Jesus. E eu me acho tão ruim que eu tenho que todo dia estar de joelho dobrado, porque senão a coisa não funciona. Diz para alguém que está do seu lado: você vai conseguir, porque você está de joelho dobrado. Diga: ainda que você erre, mas você está tentando, você está avançando, e Cristo vai te conduzir até a eternidade, porque você é filho de Deus. Lembra que eu disse, capítulo 1, capítulo 11, ortodoxia. Mas eu também falei que palavra reta gera em nós prática. Diga para alguém que está do seu lado: não adianta discurso bonito, tem que ter prática reta também. Quando Paulo sai do capítulo 11, ele canta um hino de louvor a Deus, Romanos 11:36. E ele diz: essa ciência é tão alta que eu não alcanço. E ele continua, finaliza esse louvor dizendo: por não alcançar tal ciência que para mim é tão grandiosa, eu vou finalizar dizendo: por ele, por causa dele e para ele são todas as coisas. Entenda o que está escrito nessa expressão. É o resumo da palavra de Deus como um todo, do Antigo ao Novo Testamento, porque dele a origem de todas as coisas. O Logos que estava com Deus na criação, o Verbo que se encarnou para estar no meio de nós. Porque dele, por causa dele, ele não é só a origem, ele é o canal. Ele é o objetivo, ele é a ponte que nos levou até o Pai. Porque dele, por ele e para ele. Ele não é só a origem, ele não é só a ponte, ele é o fim de todas as coisas. Aí Paulo entra no capítulo 12 dizendo: diante de tudo que eu falei para vocês, diante dessa pregação que eu estou fazendo aqui, alguém poderia gritar, e se lá eu estivesse, eu diria: Paulo, e agora? Eu entendi. Isso é muito grande, eu não mereço. Porque tem gente que acha que graça é só favor imerecido. Não é. Sabe o que é graça? Você quer saber o que é graça? Ah, não quer não, não vou dizer. Você quer saber o que é graça? Amém? Graça vai além de favor imerecido. Graça é Deus deixar de dar a você o que você merecia. Aí pergunta: o que é que eu merecia, pregador? Você merecia a morte. Deus deixou de lhe dar a morte que você merecia, e te deu aquilo que você não merecia. E o que é que você não merecia? A vida.
Deus trocou a sentença de morte pela recompensa da vida eterna. O que o capítulo 1 até o capítulo 11 está dizendo é isso. Nós fomos alcançados A igreja é inteligente. Fomos alcançados pela graça. Igreja que tem pastor que é mestre nas escrituras é assim, viu, pastor Raimundo? Mas quando ele chega no capítulo 12, parece que ele está clamando. E o texto diz que ele não fala, ele grita. Capítulo 12, acompanhe comigo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Se eu estivesse lá ouvindo ele, certamente a tonalidade da voz dele seria essa: rogo-vos, pois, irmãos. Rogar é gritar. Diria eu: você roga pelo quê, Paulo? Você grita pelo quê, Paulo? E ele continua dizendo: pelas misericórdias de Deus. Olha o paralelo. Quando Paulo está dizendo rogo pelas misericórdias de Deus, ele está te convidando a uma retrospectiva. Ele está convidando você a voltar no passado. Para quê? Para você se lembrar da misericórdia. Sabe aquele dia que você estava no leito de hospital? E o médico deu um diagnóstico negativo e disse: não há mais solução. Sabe quando você estava com Covid na pandemia e você disse: vai me faltar o ar e eu não vou conseguir sobreviver? Sabe quando aquele assaltante colocou a arma na sua cabeça e você viu a sua vida passar por 1 minuto diante dos seus olhos? Sabe quando o teu cônjuge disse: o casamento está acabado, e você soluçou em pranto? Sabe quando você olhou para o seu filho e pensou que ia perder ele para o mundo das drogas, para o crime organizado, e de repente nada disso aconteceu? Foi a misericórdia. Diz para alguém que está do seu lado: lembre da misericórdia. Diga: lembre do que Jesus fez. Se você está vivo é porque Ele é misericordioso. Se você tem família é porque Ele é misericordioso. Sabe, irmãos, ontem foi o aniversário de 15 anos da minha princesa Natalie. E mesmo com as minhas poucas forças, eu fiz de tudo para fazer o melhor para ela. E enquanto nós estávamos comemorando, veio uma retrospectiva na minha mente. E eu fui agradecer aos convidados e Deus me fez lembrar que eu andava nas ruas de Campina Grande com um avô que é deficiente desde os 5 anos de idade. Eu era guia dele. Eu lembrei, eu em cima da carroça de burro, saindo de 5 horas da manhã e voltando às vezes de 7 horas da noite. Eu lembrei, eu dentro dos tambores de lixo da Liberdade para catar lavagem, para dar porcos. Eu lembrei das vezes que meu pai me espancou e me deixou ensanguentado. E Deus disse para mim: meu filho, você viveu tudo aquilo, mas olha o que eu te dei. Eu te dei uma família, eu te dei um nome, eu te dei salvação. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Por favor, lembre da misericórdia. Eu vou deixar você refletir. Eu vou deixar você olhar para trás e lembrar quantas coisas Deus tem feito na sua vida. Dê glória a esse Deus, porque Ele tem sido misericordioso com você. Lembre da misericórdia. Para quê? Diria eu. Aí Paulo continua: para que você seja recíproco. O que significa isso? Para você dar o que você recebeu. O que é que você recebeu? Um Deus que não precisava de você para nada, que até hoje está no céu com um corpo humano glorificado, mas humano, por sua causa. Por sua causa, Cristo nunca sairá de um corpo no formato humano, e as suas mãos ainda estão cravadas. Um Deus que não precisava de mim, de você, para nada.
E aí, Jean, lembre-se da misericórdia. Para quê? Para que você seja recíproco. Deus deu a você o seu filho imolado na cruz como um cordeiro. Aí agora o que é que ele quer de nós? Aí continua Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês entreguem o que receberam. Como? Diria eu. E Paulo responderia: apresentando, entregando, oferecendo. E eu perguntaria: oferecer o quê, Paulo? Entregar o quê? Apresentar o quê? E ele continua: o seu corpo. Porque corpo fala de totalidade. Deus não é competidor barato que se contenta com o segundo, o terceiro lugar da sua vida. Deus não quer só a tua sala, o teu quarto, Ele quer a completude. Parece que Paulo está dizendo, eu ainda tenho uns 5, 7 minutinhos. Parece que Paulo está dizendo, eu me baseio por qual aqui, pastor? Eu acho que é por esse que o horário está menor. Paulo está dizendo, na antiga aliança, sobre o altar estava o cordeiro, o bezerro, o animal imolado. Mas agora Deus quer que diante do altar esteja o seu corpo. Eu não quero sacrifício externo. Eu não quero o que você pode dar. Eu quero você por completo. Entendimento, emoções, intelecto. Eu quero você por inteiro. Entregue-se, ofereça-se, apresente-se. Em resumo, Paulo está dizendo: entregue tudo o que você tem. Entregue tudo o que você é. Entregue tudo o que você faz. Diga para a pessoa que está do seu lado: o segredo é entregar tudo o que tem, tudo o que faz e tudo o que é. Diga: você é o sacrifício. Diga: você recebeu o sacrifício. Entregue sacrifício. Você recebeu o corpo completo. Entregue corpo completo. Aí Paulo continua dizendo: essa entrega completa é o culto racional. Jean, o culto racional não é o culto da terça, da quinta, do domingo. A escola bíblica dominical faz parte, mas não é a integralidade. Culto racional é a minha entrega constante a Deus. E por que é culto racional? Não é a racionalidade da filosofia humana. É a racionalidade do grego. A palavra lógicos significa: eu estou oferecendo porque eu entendo o que eu estou fazendo. Tem uma lógica para mim estar aqui nessa noite. Tem uma lógica para você estar sentada nesse banco. Qual é a lógica? Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. E eu preciso me entregar a Ele completamente. Porque tem gente que diz que evangelho é mistério. Tem gente que tem vários motivos para vir para a igreja, menos Jesus. Eu acho lindo que Asaf disse, pastor Jackson, enquanto o povo está dizendo: eu quero ruas de ouro, eu quero muros de jaspe, eu quero coroa da vida. O salmista diz: não há ninguém nos céus, nem na terra, que eu deseje mais do que a ti. O céu só é bom, não é porque ele tem ruas de ouro, não é porque tem árvore da vida, é porque Jesus está lá. E é por isso que a eternidade precisa ser vivida logo aqui, para depois ser consumada lá. Porque a vida eterna não é um espaço de tempo, não é um estado futuro. A vida eterna é o próprio Jesus morando dentro de você. Culto racional eu faço com entendimento. Tem gente que olha para a gente, e eu já vi isso acontecer, porque as pesquisas dizem, principalmente no ambiente acadêmico, que a cada 10 jovens cristãos que entram na universidade, 7 deles se desviam, porque não entendem a lógica do evangelho. Evangelho não é para aqui, evangelho não é para o presente, evangelho é a eternidade. Ah, Jean, quer dizer que eu vou ser pobre? Não, você pode ser até bilionário, novo Elon Musk.
Você pode ser o mais novo mandatário de Picuí. Mas isso é acréscimo, não é primário, isso é secundário. Evangelho é eternidade. Alguém pergunta para o jovem na universidade: o que é evangelho? E ele não sabe dizer qual é a razão da sua fé, conforme diz Pedro. Qual é a razão da nossa fé? Qual é o motivo real de nós estarmos aqui nessa noite, nesse culto solene de celebração à ceia do Senhor? Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E hoje é um culto de entrega. Por quê? Porque cruz me faz lembrar dois aspectos. Primeiro, eu olho para trás e vejo um Deus encarnado, ensanguentado, que morreu por mim na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Teólogo assembleiano Raimundo de Oliveira, escritor do livro As Grandes Doutrinas Bíblicas, diz que Cristo fez por você o que ninguém poderia fazer. O que foi, Jean? Você não é justo, porque justo é quem não tem pecado. Justo é Cristo, mas você é justificado. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele levantou um documento judicial e nele estava escrito: está perdoado. E esse perdão te fez ser filho de Deus. Abra a boca, estufa o peito e diga com alegria para a pessoa que está do seu lado: eu sou filho de Deus. Diga: eu vou comer o pão, eu vou tomar o suco e vou agradecer porque eu fui resgatado. Eu sou filho de Deus e essa é a maior dádiva que eu poderia receber. Outro dia a gente vai continuar esse texto. Mas eu quero finalizar dizendo para você que chegou nessa noite com o coração aflito e disse: Senhor, será que eu devo participar? Quanto mais eu luto, quanto mais eu tento, mas eu não consigo chegar. Tem calma. Você está no caminho. Você está no processo. Ninguém pode te olhar torto. Se a gente colocasse um telão de LED aqui na frente, ou até mesmo esse retroprojetor, e colocasse o que algum de nós pensou só durante um dia, eu acho que ninguém saía olhando para ninguém. Saía? Ou aqui ninguém pensa uma coisa que não deveria pensar. É assim ou não é? Mas existe uma miséria. Diga para a pessoa que está do seu lado: sei, de cabeça tranquila e coração agradecido, porque o sangue que foi aspergido por você na cruz do Calvário trouxe misericórdia. É por isso que toda vez que Jesus se deparava com alguém, a Bíblia diz: e ele foi tomado por um sentimento de íntima compaixão. Íntima compaixão é das entranhas, é de dentro. Não é aquela misericórdia que diz: o bichinho, vou ajudar porque é um coitadinho. É tipo Jesus se colocando no lugar da gente e dizendo: eu vou ajudar porque eu amo e sinto o que ela está sentindo, o que ele está sentindo. Receba essa graça nessa noite, receba essa misericórdia. E quando o pão repousar sobre a sua boca, quando o suco de uva molhar a sua garganta, dê a maior glória que você puder dar. Abra a boca e dê uma rajada de língua estranha e diga para o diabo: eu venci mais um mês. Julho foi superado e agora eu estou energizado, cheio da unção, porque eu também vou superar agosto e vou continuar até o fim, porque eu estou debaixo da graça. Que Deus os abençoe.